Então nós vamos falar sobre o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Isso precisa de ser repetidamente falado, porque é uma matéria nova que você nunca ouviu, ou melhor, a igreja mundial não ouviu isso, a não ser pelo edificador José Luiz, que há 40 anos ministrou essa palavra. E nós, como servos do Senhor e ministro da circuncisão, temos que dar continuidade na sobre-edificação, né? Para que as pessoas aprendam a definir em que evangelho ele está, no que ele está falando, no que ele está pensando, no que ele está dormindo e levantando. Como é que está a vida dele? Está amparada por qual doutrina, qual evangelho? O que cobre ele, o que induz ele a fazer as coisas, que induz ele a falar alguma coisa? Então aí define se ele está na circuncisão ou se ele está na incircuncisão. Aí define quem está na glória e quem não está na glória. Só pensa que está, mas não está. Porque o que manda é a palavra, é o que está escrito, não é o que você sente. Agora, se você crer no que está escrito, você vai sentir. Porque a palavra de Deus, que ela é viva. Ela é viva, ela não é morta. E ela não está algemada a ninguém, né? Então ela, uma vez pregada, é para todos, não tem escolha. Todos os filhos de Deus vão ouvir e vão crer. E aqui em Gálatas 2, versículo 7, começa uma narrativa de Paulo aos Gálatas perante os discípulos de Jesus de Nazaré, porque Paulo não foi discípulo de Jesus de Nazaré, nós sabemos disso, né? Não foi. Ele não participou, nem conheceu Jesus de Nazaré. Ele conheceu Jesus de Nazaré quando? Quando ele perseguia a igreja da circuncisão, que estava com Pedro, João e Tiago, e tentando matá-los, chicoteá-los, prendê-los, porque estavam pregando algo que ele não consentia, porque ele era da lei e o que ele estava pregando para ele estava errado, né? E numa caminhada pela estrada de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E ele caiu da sua montaria e ficou desesperado, porque ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem persegue a minha igreja, persegue a mim, Saulo. Então ele ficou doido. E ele conseguiu discernir a voz de Deus, de uma forma ou de outra ele conseguiu. E ali começou uma nova vida de Paulo. Então Paulo é um doutor na lei, que agora foi transportado para a graça, e agora ele começa a administrar a graça bem, né? E aqui no livro de Gálatas, já é Paulo maduro na graça, cresceu muito, e agora ele começou a abrir a igreja do Senhor na terra. Em cada cidade ele abria, e mandava uma carta aos Coríntios, aos Gálatas, aos Filipenses, aos Colossenses, Tessalonicenses, e várias outras igrejas receberam a carta de Paulo. Porque eles entenderam o que Paulo falava, porque Paulo era o apóstolo dos gentios, separado por Deus para isso. E nós não somos judeus, nós somos o quê? Gentios. Então nós temos que submeter a Paulo. Então aqui Paulo esclarece bem, em Gálatas 2, 7, essa definição. Ele vem dizendo, vou começar do 6, Gálatas 2, 6. E quanto àqueles que pareciam ter maior influência, quais também têm sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo, que me parecia ser alguma coisa, nada me acrescentaram os discípulos de Jesus de Nazaré. Pareciam ser alguma coisa, não acrescentaram nada a Paulo. Antes, pelo contrário, quando viram
Isso que é muito importante, abençoados. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, então ele está falando com autoridades de Deus na terra, que são o quê? Os discípulos de Jesus de Nazaré. E os discípulos de Jesus de Nazaré, quando viram que a Paulo foi confiado o evangelho da incircuncisão, que é a graça, o novo pacto, né? Tem vários nomes, Novo Testamento. Olha para você ver que coisa interessante. E quando aqueles, aliás, opa, tá aqui. Pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, então aqui nós estamos vendo o quê? Dois evangelhos. Que Deus entregou a Pedro e entregou a Paulo. Só que Paulo, Tiago e os demais conheciam o evangelho da circuncisão, que era o quê? A lei sendo cumprida por Jesus de Nazaré. Existem os livros históricos com H, que relata a vida de Jesus de Nazaré cumprindo a lei e os profetas, a qual ele diz lá em Mateus 5,17, ele diz: não pensais que vim revogar a lei, não, eu vim cumprir a lei e os profetas. Então a função de Jesus de Nazaré qual era? Cumprir a lei e os profetas. E ele cumpriu? Cumpriu. Ele morreu na cruz, ali definiu. O fim da lei é Cristo, diz Paulo. Então, Paulo relata que o evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro, dado por Deus, a qual operou eficazmente nele. Você vê que Pedro fez muita maravilha. Pedro andou nas águas, Pedro foi ao Monte da Transfiguração, a sombra de Pedro curava. Então Pedro tinha um poder sobrenatural, não é isso? Mas quando Paulo chegou, acabou, estava acabando o poder de Pedro. Porque o novo evangelho estava surgindo. Qual o evangelho? Da incircuncisão. Nós temos que saber disso porque nós somos filhos de Deus, inteligentes com respeito à palavra de Deus e à sua vontade. Os demais não, mas nós fomos escolhidos. Talvez esses demais também serão, alguns deles escolhidos para ouvir e entender isso que eu estou pregando para você. Porque o que eu te prego, para os de Pedro, João e Tiago, é muito difícil. Eles falam, Pedro mesmo fala, Paulo fala coisas difíceis de entender. Ó, você vê. Então, imagina, é difícil mesmo. Esse evangelho não é para qualquer um. Ele é só para os filhos de Deus revelados, né, com uma mente aclarada para poder entender e atender esse evangelho. A pessoa que não consegue entender isso que a gente prega, e eu procuro pregar mais claro, mais simples possível para as pessoas entenderem. Se ela não entendeu, é como lá em João 10, 26, ele diz que vós não me entendem porque não sois das minhas ovelhas. Então, quando Jesus pregava, os fariseus, saduceus não entendiam ele. E eles eram judeus e de Deus. E não entendiam. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Quer dizer, entendem o que eu estou falando. Entendem o que eu estou esclarecendo. Isso cai como luva para eles. E é o que Paulo está dizendo aqui, ó. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Então Paulo vem com o evangelho da incircuncisão para nós e para os judeus também. É lógico, é para todos os filhos.
E alguns vão entender gentios, outros não. Alguns judeus vão entender e outros não. Deus tem tudo já determinado por Ele antes da fundação do mundo. E nós fomos privilegiados de entender. E quando você entende esse evangelho que foi dado a Paulo, que é a da incircuncisão ao gentio, quando você entende, você explode de alegria. Porque as promessas são gloriosas. E não só promessa, você crê que isso vai acontecer, abençoado. Porque a fé é ativada. E a fé é o quê? A certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Você tem certeza? Lógico, há uma luta no seu interior. A carne, ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles são opostos entre si. Mas não importa, a sua mente está sendo fortalecida, seu espírito. Então você vai crer que vai dar certo. De uma vida melhor, né? De uma vida saudável, de uma vida, vamos dizer aí, conjugal maravilhosa, um trabalho sendo bem sucedido, você com boas amizades. Isso vai acontecer na medida que você vai recebendo esse evangelho e vai crescendo e vai falando naquilo que você crê. Creia, creia, e verás a glória de Deus. Aí ele vem dizendo aqui, e quando conheceram, quem conheceu? Cefas, Tiago e João, que a graça me foi dada. Então Pedro, João e Tiago não receberam a graça. A graça foi dada a quem? Ao apóstolo Paulo. Por que eu estou falando isso? Que eu quero guardar os teus ouvidos. Quero guardar sua mente para que as pessoas não te contaminem. Porque a contaminação, ela vem no ouvir. Aí você vê um pastor pregando lá, até bem fardado, bem arrumado, cabelo todo esticadinho lá, e falando bonito, discursando bonito. Olha que Deus não julga segundo as aparências, porque as aparências o quê? Enganam. Não vai pela aparência, você tem que ir pelo aquilo que sai da boca, porque aí você vai julgar com inteligência. A palavra diz que nós devemos julgar todas as coisas. Não tem essa, falar, eu não vou julgar. Pô. Se você não julgar, você vai cair. Vai saber que... vai cair numa trampa aí violenta e depois vai sofrer amargamente. Julga, porque julgamento é uma maturidade espiritual para discernir o que é bom e o que é ruim. Nós, filhos de Deus, temos essa capacidade. Assim é? Então, quando você vê um pregador, seja ele quem for, anunciando, você diz, vou ouvir. Quando ele falar assim, olha, essa noite Deus vai te abençoar, você fala, ih, já ferrou a pregação dele para mim. Deus vai falar com você, ih, você vai sair aqui abençoado, ih, eu já sou abençoado. Então ele já matou a pregação já de cara. Você vai ouvir ele falando o quê? Se você é mestre dele. Você é mestre deles, porque você tem um entendimento claro do evangelho da circuncisão e do evangelho da incircuncisão. Aqui, ó, a palavra diz claro, e quando chegaram, conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputado colunas, me estenderam a minha Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e ele para os judeus. Então, quem prega João, Pedro, Tiago, Judas, quem pega esses livros para pregar para você, ele está pregando errado, porque você é gentio, você não é judeu. E Paulo, Pedro e João, aqui bem claro, dito por Paulo,
eles pregam para os judeus e não para nós. Se você for ouvir aquela palavra de Pedro, João e Tiago, para você não vai fazer bem. Eles vão contaminar sua mente. E a sua vida vai virar um estrago. Porque você vai começar a ser o quê? Alienado a eles. Para ter a bênção de Deus. Sendo que você já o tem da cabeça à planta dos pés. Você não precisa de mais ninguém. Para ser abençoado, você não precisa. Você precisa de mim para pregar para você e fazer você crescer nessa vida abençoada que você já tem. Porque você está ouvindo as 14 epístolas de Paulo na terceira etapa dela, que é o quê? A circuncisão. Onde eu arrumei? A sobre-edificação. De vez em quando a gente erra, né? E ainda bem que tem os abençoados que corrigem. Isso é interessante. Aí eu acho louvável. Então nós precisamos, abençoados, de andar na terra com essa inteligência. Olha para você ver o que acontece aqui, ó. 2:7 e 10. A fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os judeus, que é a circuncisão. Quando, porém, Cefas veio de Antioquia, então ele narra ali a conclusão que nós somos os gentios do evangelho da circuncisão e os judeus são do evangelho da circuncisão, que é a da lei. Não é isso? E nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Por isso que o pecado não tem domínio sobre nós. Porque nós já eliminamos eles da nossa mente. Então, você agora está definido a quem você vai emprestar o seu ouvido. Se você emprestar o seu ouvido para um desses pregadores que não prega graça, você está condenado e enfadado a ter uma vida desgraçada. O que é uma vida desgraçada? É uma vida sem graça. Uma vida ruim. Uma vida sem gozo. Uma vida sem perspectiva. O seu sonho acabam porque você começa a focar só problema, 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 problema e problema. Você não pensa em outra coisa. E a sua vida vira aquele redemoinho de problema. E diz, ó vida, ó vida desgraçada, ó vida, só problema, só vem problema pra mim. Você chamou. Quando chama, vem. Quando você diz que você é um abençoado e diz e levanta, hoje é o melhor dia da minha vida, você determinou. Problema não. Eles podem até vir, mas você já chocou eles. Você já intimidou eles. Então veja bem, ficou decidido para Pedro, João e Tiago e Paulo esses dois evangelhos. Não existe 4 evangelhos, existe o quê? 2. O da circuncisão e da o quê? Incircuncisão. Não existe outro evangelho. E a Pedro foi confiado o quê? O evangelho da circuncisão. E a Paulo da incircuncisão. E no entanto, ficou tão definido que eles, Pedro, Tiago e João, estenderam a mão, a destra, com Paulo e dizem, então tá, Paulo, você vai para os gentios com o evangelho da incircuncisão e nós vamos para o evangelho da circuncisão aos judeus. Amarrado? Amarrado? Filho de bigode? Filho de bigode? Não é verdade isso? É o que está escrito aqui. Você pode ir lá em Gálatas 2, 7, 8, 9, você vai ver isso. Bem claro, os discípulos de Jesus de Nazaré amarrando com Paulo a destra, a mão e o fio de bigode. Está selado, Paulo. Não é verdade?
Olha, você vai ver que quem é da circuncisão não é uma pessoa firme, não tem palavra. A circuncisão, ela é maquiavélica, ela não permite que você honra a palavra que você dá. Quem está debaixo da lei é dessa forma. Olha o que ele diz aqui, contando a história definida. Quando, porém, Cefas veio de Antioquia, então ele estava em Jerusalém. Amarraram aquilo tudo e cada um foi para um lado. Com aquele discurso na mente de cada um, aquele propósito na mente de cada um. Paulo, ele diz, quando, porém, Cefas veio de Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível e de condenação. Pedro, João e Tiago. Por quê? Romperam alguma... o trato ali foi rompido. Então, quando você ouve Pedro, João e Tiago, depois desse rompimento, depois dessa fala de Pedro e Tiago ser julgada no chão, aí que a coisa ficou feia para quem os ouve, porque eles não são homens de palavra, e o evangelho que eles pregavam não dava estrutura para eles serem homens de palavra. É o evangelho que estava com eles, porque já era um evangelho o quê? Vencido, ultrapassado. Não dava maturidade a esses discípulos de manter uma palavra firme. Olha aqui para você ver. Com efeito, quando, porém, Cefas veio de Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem, alguns da parte de Tiago comia com os gentios. Olha onde Pedro estava. Olha para você ver que homem danado. Ele pegou na mão de Paulo e disse, Paulo, você vai para os gentios, segundo Deus, com o evangelho da circuncisão. Eu, Pedro, João e Tiago vamos para os gentios. E Paulo agora encontra Pedro conversando com os gentios. E você fala, não, estávamos só batendo um papinho, né? Papinho de amigo, é colega. Peraí, judeu, colega de gentio? Isso nunca existiu. Nunca, abençoado. Porque para os judeus, os gentios eram considerados o quê? Imundos. Eles afastavam dos gentios. E agora Pedro, definindo com Paulo uma palavra, um fio de bigode, agora pisa na bola. Paulo diz, ué, Pedro, tu estás de condenar, você se tornou repreensível, porque você não guardou perante Deus e os anjos do Senhor, você não guardou a nossa palavra, o nosso compromisso. Olha que coisa, você deve conhecer essa história, porque está narrada aqui detalhadamente, e isso vai mudar a sua vida ou vai estragar a sua vida. Ou você honra Paulo é o discípulo que foi separado por Deus para ser o nosso apóstolo, para nos inteirar das coisas de Deus, para que nós tenhamos uma vida com Deus debaixo da graça, ou você vai quebrar isso também. E ao quebrar isso, a sua vida vai entrar numa confusão, numa insegurança. Não é que Deus afastou de você, é você que parou de crer naquilo que Ele determinou. Maravilha, hein, tio? Esse povo gosta de barulho. Então, veja bem, Paulo diz, olha, tu estás de condenar Cefas. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se
E por fim, veio apartar-se temendo os da circuncisão. O que Pedro fez? Não honrou. E quando estava com os gentios, querendo trazê-los ao seu evangelho, que era o evangelho da circuncisão, e quando não tinha ninguém, você já viu uma pessoa que está num montinho e ele fica olhando, ninguém está me vendo aqui, porque ele está no lugar o quê? Errado. Não é? Fazendo alguma coisa que não deve. Ninguém pode me ver aqui. Era Pedro, ele não podia estar com os gentios, porque Deus não separou ele para os gentios, e eles viram isso. Ele viu isso aí. E Paulo falou, antes de chegasse alguns de Tiago, que Tiago era um dos chefes das sinagogas, ele estava ia ser pego por eles. Então quando ele viu que eles estavam chegando, ele saiu fora. Boa. Aí ele vê, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se temendo os da circuncisão. E também os judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter sido levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, que Paulo já tinha anunciado a Pedro, João e Tiago, ele diz, olha, vocês não estão andando corretamente de acordo com o Evangelho. E isso vai trazer danos para a igreja. É o que nós estamos vendo aí. Um povo danificado. Olha, abençoado, cada dia o povo está se tornando mais fanático. E você andar com um fanático é a pior coisa que tem. Eles não falam assim, é crente, vão sair, vão correr. Porque esse povo, porque é o fanatismo. Em vez deles ganhar a simpatia do povo, eles estão ganhando o quê? A antipatia. Principalmente no sábado, você está tranquilo na sua casa, aí batem. Papau a campainha, você olha, veio os testemunhos de Jeová. Por quê? Se tornaram o quê? Chatos. Foi o que aconteceu aqui. Por quê? Porque eles estão ouvindo Pedro, João e Tiago, e esse mesmo Espírito está sobre eles. Então é necessário que nós saibamos disso. E também, ele diz, e também os demais judeus dissimularam com ele. Então houve o que? Uma confusão quando Paulo abriu a boca. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos. Aí Paulo colocou no ventilador, meu amigo. Agora, Cefas, eu vou te rebentar. Eu vou te rebentar agora, porque você é um traidor, você é um Judas. Você não cumpriu, Pedro, a sua palavra. Por isso, meus irmãos, não é o que eu tenho raiva de Pedro, João e Tiago, não. Porque essa é uma história deles. Mas eu não respeito o evangelho deles, porque o evangelho deles é acompanhado com uma dissimulação muito forte, abençoado. E eu não sou de Pedro, João e Tiago, eu sou de Paulo. Paulo é o correto, separado por Deus, para pregar para nós com o seu evangelho. Nos instruir, nos dar o que? Firmeza de vida. Quanto mais você ouve esse evangelho, eu acredito que todos vocês, todos nós aqui, tivemos uma transformação de comportamento. Não simplesmente de mudança. Como, por exemplo, as pessoas acham o seguinte, quando você recebe o evangelho, você para de fumar, você para de beber. Não é isso, nós não estamos com essa. Isso é muito pequeno, isso é muito fraco. Aí o que acontece? Muda aonde? Comportamento de mente. Você começa a enxergar tudo diferente.
Você vê todo mundo o quê? Abençoado, você não amaldiçoa mais ninguém, você não tem indiferença com ninguém. É o que nós pregamos, seguir a paz com todos e a santificação. Porque você seguindo a paz e a santificação, você vai ver quem? Deus. E esse evangelho de Paulo, essas 14 epístolas, é para nós vermos Deus em tudo. Então o seu comportamento muda. Você vê uma pessoa desgraçada na vida, vamos dizer assim, sem perspectiva nenhuma, você olha com ele com olhos diferentes. Você não é antipático com ele. Ele vê que você é receptível, você tem até que ter cuidado, porque as pessoas são tão discriminadas no mundo, que quando ele vê alguém que não discrimina ele tem vontade de chegar até você. E você tem que ter cuidado, porque ele não está adestrado em viver uma sociedade melhor, ele não está. Então você tem que ter cuidado, mas não desprezando ele também. Então quem muda somos nós. Aonde? Na mente, os nossos olhos conseguem ver diferentemente. Essa é a diferença da graça. Você não se torna antissocial, você é mais social ainda. Porque o crente é antissocial, não é? É. Se ele vê uma turma ali, pá, falando certas coisas, ele afasta de medo. Para. Não, começa a ver o quê? Vê o quê? Vê diabo em todo mundo. E nós vimos Deus em todo mundo. Olha a diferença. Você não vê diabo, você vê Deus. Você vê a misericórdia de Deus para eles, porque o Senhor diz: eu não vim para os sãos, eu vim para quem? Os enfermos. Você começa a viver isso aí. E o amor de Deus começa a transbordar na sua vida e você começa a ter misericórdia das pessoas. E é lógico, com inteligência e sabedoria, você vai comportar com eles com essa sabedoria, essa inteligência espiritual. É lógico, procurar introduzir a palavra da graça para que ele seja mudado também, porque não é só eu dar esmola muitas vezes para certas pessoas é até ruim, porque fortalece a miséria dele. Acomoda ali. E nós temos que saber ter um jogo de cintura, que o Espírito que está na sua vida, Cristo que está na sua vida, vai te dar uma sabedoria, como você vai comportar com ele. E eles vão ver o que? Em você, maturidade e não inocência. Tadinho dele. Não tem nada de tadinho aqui não, rapaz, não tem dó de ninguém não. Se eu tenho dó de alguém, eu estou falando que Deus não presta. Se Deus permitiu aquilo ali, tem um propósito naquilo, eu vou procurar o propósito e saber como administrar aquela situação. Então, renovar a mente muda o quê? Comportamento no corpo, para ver as coisas de uma forma mais clara e não religiosamente como a gente veia. Então, veja bem aqui. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha, isso é sério. A igreja da apostasia, da circuncisão, eles vivem como judeus. São gentios vivendo como judeus. Por quê? O que eles fazem? Jejuam, têm fé em Deus, ensino de batismo, buscam Deus, guarda festas dos tabernáculos, festa de Pentecoste, vai para os montes, oração, paga preço, paga voto. Isso tudo são obras da lei. Jejum, vai para a vigília. Então eles têm um comportamento judaico. E aqui Paulo estava condenando Pedro, que estava ensinando para os gentios a ordem do judaísmo e não do cristianismo.
Cristianismo não tem nada a ver com isso. Lei é lei, graça é graça. Lei uma doutrina, graça outra doutrina, outro comportamento. E nós precisamos de saber disso, abençoado, para você viver uma vida abençoada. Uma vida onde o sucesso vai chegar até você, você não vai correr atrás dele. Porque Deus em Cristo te conduz sempre em triunfo. Ele vai te conduzir ao triunfo, ao sucesso da tua vida. Ou daqui um dia, um ano, 10 anos, 20 anos, mas vai acontecer. Porque aquele que prometeu é fiel, ele não é mentiroso. Então você é do evangelho da incircuncisão, isso está definido. Não cai na trampa da imagem externa, porque as aparências enganam. Deus não vê a aparência, ele vê o quê? Mente, coração, o que sai da tua boca. A boca fala do que está cheio, o coração. Então você vai até administrar isso aí, ó. Ah, o que eu devo falar, pastor? Segundo o que você está ouvindo, a sua palavra. O que é algo que é inteligente? Fala, porque isso está na sua mente. Deus conhece e esquadrinha aonde? Na mente. O seu coração é esquadrinhado por Deus. Como que você está vivendo? A sua fala está dizendo. As pessoas que estão em volta de mim e de você vão dizer quem você é e vão dizer o que eu sou. O que sai da tua boca? O que eles estão ouvindo de você? É uma pessoa com mente renovada ou com mente arcaica? Cheia de problemas, cheia de raiva, de intriga, de ciúme, de inveja, de vingança. Essa pessoa não houve mudança, Deus não está nele. Ou se está, ele não está fluindo e não está conseguindo entender o plano de Deus. Porque a fé vem por ouvir. E a fé agrada a quem? Ao Senhor, meu irmão. E como agrado a Deus? Falando aquilo que eu criei, isso falei. Aquilo que nós cremos, isso falamos. Então, quando você levanta, você já tem que ordenar o seu pensamento. Hoje é o melhor dia. Anjos comigo. Você ativou o seu espírito. Então agora você não vai falar besteira. O dia inteiro você vai falar sucesso. Você vai ordenar a sua fala bonitinha. Se vê alguma situação, você diz, eu rechaço esse mal. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Você não vai ficar estragado com a situação do mundo. Pelo contrário, você é saudável. E você é maior do que aquilo que está à sua frente, te propondo te derrotar. Você é mais que vencedor por meio de Cristo. Você é da incircuncisão e não da circuncisão. Você é do apóstolo Paulo e não de Pedro, João e Tiago. Que o sistema prega. Vamos ouvir a palavra de Mateus, ou de Lucas, ou vamos fazer a oração universal. É fumo goiano. Aí vai te levar a novamente a retroceder e viver uma vida ruim. Assim é, abençoado? Então você é do evangelho de Cristo, que é o evangelho da incircuncisão. Você tem fé em Cristo. Você é uma pessoa renovada na mente. Você é uma pessoa legal, você tem que falar isso, eu sou uma pessoa legal. Olha no espelho e diz, eu sou uma pessoa legal. Todo mundo que chegar perto de mim hoje vai ver Cristo na minha vida. Porque eles vão ver a expressão de carinho, de amor, de satisfação de viver. Porque, olha, você achar alguém com essa expectativa hoje de querer viver bem, tá ó, lá embaixo. Todo mundo só reclamando, só queixando. Agora você chega com uma harmonia, com uma fala, com um rosto legal, sorrindo, ele diz, olha, vi a glória de Deus. Eu vi a glória de Deus hoje. Eu vi uma sábado de semana, não sei se vocês viram. O cara na moto com um revólver desse tamanho, assim, apontou pro cara. O cara tem que trabalhar, de uniforme,
O cara começou, falar o nome de Jesus, pegando. O ladrão chegou, abraçou ele, não roubou o celular, não. O ladrão deve ter ido embora. Que bom. Deve ter dado bate no coração Mas dele. muda, abençoado, quando você... Não levou o celular, você viu? Passou Passou, eu vi. Então, quem tem o amor de Cristo no coração, quem tem Cristo no coração, exala Cristo. É o bom perfume de Cristo, é o conhecimento. Procura fazer com que essa palavra corra, que a palavra corra. Faça isso para as pessoas serem mudadas pelo poder da palavra. Que palavra? Da circuncisão às 14 epístolas de Paulo. Nós precisamos de fazer isso aí, correr. Assim é? Então receba sem limite. Você é do Evangelho da incircuncisão. Abençoados com todas as vezes. Assim é.